Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Prazer enorme participar aqui dessa live. Hoje uma live super especial. A gente vai entrevistar a doutora Ema Cristina, especialista em nacionalidade portuguesa. E ela vai contar pra gente, né? Vai explicar pra gente quais serão as alterações na lei da nacionalidade e o que exatamente será alterado e quando essa lei deve entrar em vigor, tá bom? Como vocês sabem, né, tem muita gente que está aguardando essas alterações porque irá beneficiar milhares de brasileiros, né, principalmente os netos e o cônjuge de portugueses. Então, muito interessante. A doutora Ema vai explicar pra gente ali exatamente o que foi alterado, tá bom? Ela já deve estar entrando, né? Já vou convidar ela aqui. Deixa eu ver se ela já mandou a solicitação, que aí eu já peço aqui para ela, tá bom? E aí, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Boa tarde, eu tô vendo as pessoas entrando ali. Olá, olá, Ema, tudo bem? Olá, olá. Estão me ouvindo bem também? O áudio Tá. tá bom, pessoal? O áudio tá bom, a imagem tá boa. Para mim tá tudo ok. Estou te ouvindo bem, Ema. Para mim também. Eu só acho que tá com delay. Não, para mim tá tudo ok. Para mim Ah, tá então, ok. O pessoal pode ok. confirmar se tá tudo ok. Ó, Marli falando, Pietro, Karine, maravilha, tá ótimo a Letícia. Poxa, que bacana. Então tá tudo ok, o som, né, a imagem e o som, maravilha. Caramba, já somos em Uau, 70 pessoas. quanta Que legal. gente! Muito bom, muito bom. Que bom. Olha, quem tá aí também, o Pedro Drummond, um grande abraço. Pedro é o nosso cliente de visto, provavelmente também. Provavelmente não, deve estar se mudando para Portugal aí nos próximos dias, já adquiriu um visto, né? Então, que maravilha. Vamos começar Muita gente então. conhecida aí do escritório, tô olhando. É, já Muita tenho. gente conhecida. Que bacana. Pessoal, quero aqui fazer uma rápida apresentação, né? Apesar de algumas pessoas já conhecerem a gente, mas eu sou o Flávio, eu sou um dos sócios do Conexão Europa e o Conexão Europa, o Benício já fez uma live esses dias explicando exatamente o que a gente faz, mas basicamente a gente entrega conteúdo de qualidade para você que pensa em visitar, morar e empreender na Europa, né? Então, por esse motivo, a gente está fazendo, né? A gente vai retomar as lives semanais, né? E a live dessa semana ficou por minha conta e eu não pensei duas vezes em convidar a doutora Ema para ela explicar, né? Tem a lei da nacionalidade está breve, né, para entrar em vigor. A doutora Ema ela é sócia também do Conexão, mas ela é sócia da Nacionalidade Portuguesa Assessoria e ela é especialista na área de nacionalidade, então não, né, não poderia ter outra pessoa para falar desse tema, não é isso, Ema? Isso mesmo. Você já deu uma breve apresentação aí de quem sou eu. Mas eu sou a Ema, sócia aqui da Martins de Oliveira, da nacionalidade portuguesa, sócia também aí do Conexão Europa. E aqui na Martins de Oliveira, na nacionalidade portuguesa, eu que sou a responsável pela área da nacionalidade e eu que vou trazer essas novidades aí, o que vem pela frente sobre essas alterações, a tão esperada alteração na lei da nacionalidade portuguesa. E tem muita coisa boa aí, viu, pessoal? Acho legal vocês participarem até o final, porque já vou dizendo que muita gente será beneficiada com essas alterações, né? Só novidade boa, só novidade boa. Legal, legal, maravilha. E aí eu gostaria já de falar aqui para... Caramba, a gente já passou 100 pessoas, já estamos em 110 Uhul! pessoas, maravilha. Obrigado a todos. E aí, então, eu quero depois, né? A gente vai responder as questões, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, vai colocando aqui as questões, né, sobre nacionalidade portuguesa.
vai colocando que depois eu vou fazendo as perguntas aqui para a doutora Ema, tá bom? Eu quero também aproveitar você, né, se você sabe, conhece alguém que quer ir para Portugal, que quer adquirir a nacionalidade, clica no aviãozinho, manda para mais pessoas, convida mais pessoas para participar com a gente, porque é muita informação importante aqui hoje, tá? E também gostaria de ouvir de vocês, da onde vocês estão falando também, pode ir colocando aqui. Mas, Ema, vamos já entrar no tema, que já estamos em 125 pessoas. Então, vamos lá. Para a gente iniciar o tema, é importante dizer que a lei da nacionalidade, né, ela já vem de muito tempo e já tem, né, a nacionalidade portuguesa. Quantos processos a nacionalidade portuguesa, assessoria, protocola por mês, Ema? Só para a gente ter uma noção aqui. Tá bom. Protocolamos aqui dentro do escritório mais de 40 processos de nacionalidade todos os meses, tá? Isso eu estou dizendo processos assim, como neto, como filho, pelo casamento, sem dizer aquele processo de transcrição, sem dizer a questão de processos de busca de certidões, que também mais para frente a gente fala sobre isso. Então, já auxiliamos mais de 2.000 famílias aqui dentro do escritório para obterem a nacionalidade portuguesa. Olha, que maravilha! Então, são números expressivos, né? Mais de 40 processos de nacionalidade todos os meses, protocolados diretamente em Portugal, né? Então, é mais de um processo por dia que a gente protocola, né? Praticamente mais de um cidadão português todos os dias aqui que a gente mais do que auxilia, né? Então, isso. Muito bacana essa informação. Então, você imagina a experiência que a Ema tem, né, de tratar cerca de 40 processos todos os meses. Então, imagina quantos de casos diferentes que ela já pegou, né? Então, muito bacana a gente já iniciar sabendo disso. Né? Isso. E sem cortar você, é interessante as pessoas saberem também que essa assessoria não é para as pessoas que moram só em São Paulo, é onde é o nosso escritório, a sede, tá? Nós conseguimos auxiliar outras pessoas que residem em outros estados e também para quem reside fora do Brasil. É interessante a pessoa saber isso também. Não precisa residir só em São Paulo, onde tem a sede. Consigo assessorá-los se vocês residem em outros estados também. Legal, maravilha. E aí, Ema, então, assim, ó, hoje o foco dessa live é a gente falar das alterações na lei da nacionalidade, né? Um abraço aí, o Benício, que estava na live semana passada, o sócio do Conexão também está aí. Obrigado, Benício, pela audiência. E então, né, o foco vai ser falar das alterações da lei. Mas então, o que você acha a gente falar brevemente, rapidamente, quem tem direito à nacionalidade? Tá bom. Porque assim, hoje, né, Ema? Um abraço pro Luiz, também tá por aí. Luiz é outro sócio aqui da Conexão e também da agência Balk. Hoje, o neto e o cônjuge português, né, Ema, que são a grande maioria dos descendentes, hoje ele precisa comprovar um vínculo com a comunidade portuguesa. É isso? Fala um pouquinho mais pra gente. Isso mesmo. Vou começar ali pelo que você pediu primeiro, sobre quem tem direito, e já chego nessa questão do vínculo. Bem rápido mesmo, para a gente focar nas alterações. Tá bom. Né? Basicamente, eu vou falar aqui o básico mesmo. É para quem é filho de pai ou de mãe portugueses. É para quem é neto, que aí é a alteração que eu vou contar para vocês. Para quem é neto de pelo menos um português, então tem um avô ou uma avó. O bisneto também tem direito a adquirir a nacionalidade, a depender do caso. Lembrando que a regra para que você tenha direito a adquirir a nacionalidade portuguesa, como bisneto, que a pessoa pergunta, Ema, o bisneto tem direito a adquirir a nacionalidade diretamente? Inclusive, houve a mudança, haverá mudança para o bisneto? O bisneto diretamente ele não tem direito e não vai haver mudança. O bisneto ele consegue adquirir desde que pelo menos uma pessoa em linha reta ainda esteja viva e essa pessoa adquira, tá? Então, basicamente é isso. Existem N situações que a pessoa consegue adquirir, mas o básico é esse: filho, neto e bisneto.
Tem quem é descendente de judeu sefardita, Pelo adquirir pela pela casamento união estável, estável. Aham. por tempo de residência, né? Aham. Cada um Mas tem um critério específico, mas todos terão o direito, se cumprirem com os requisitos. legal. Então, há diversas possibilidades, né, de Sim, adquirir, mas os principais, então, filho, neto e bisneto. E também o sim, cônjuge, eu acho que pelo sim, casamento sim. também, porque a pessoa que adquire como filho ou como neto, né, geralmente tem um cônjuge, um filho que E, quer passar. uhum. Então, E é, Flávio, vem uma novidade muito boa aí para quem é casado ou quem vive em união estável, que a gente conta já já também. olha, que legal, que Uhum, bacana. uhum, Então, uhum. né, basicamente, não há limites de geração, né, Emma? Na lei da nacionalidade, você não há limite de Não, gerações. A única só regra que você precisa respeitar é não pular duas gerações isso falecidas, né? mesmo, isso Aham. mesmo, isso mesmo. Uhum. Outra coisa que não tem limite também, que é uma pergunta muito frequente, parece que não, mas é limite de idade para entrar com o pedido. Não tem limite de Uhum. idade também, desde Legal. que cumpra o requisito, vale Aham. para qualquer idade. Bacana. Então, já estou vendo aqui bastante gente A ansiosa para Bárbara saber entrou exatamente aí. a Oi, Bárbara, Bárbara. o Fábio, um abraço O para a turma da Fábio, aham. nacionalidade. Então, focando aqui então nas alterações, eu estou vendo que tem bastante gente ansioso querendo saber. Vamos lá. O que exatamente mudou, né? Tá bom. Como era e quais são as. Lógico, a A lei, proposta, ela né? foi aprovada pelo parlamento por enquanto, né, Emma? Ela foi Isso, aprovada e está na mão do presidente para ele assinar, né? Sancionar isso, essa lei, né? isso. Então, mas conta pra gente o que foi aprovado no Congresso e caso o presidente assine, o que vai mudar? Quais são as grandes Vai novidades, assinar, vai alterações? assinar. Vai assinar, sim, Tá. sim. O que que, ó, eu vou falar como é rapidinho e vou falar qual será a mudança, tá? Ok. Ó, hoje, se você nasce em Portugal, filho de estrangeiros que nascem em Portugal e que o estrangeiro esteja morando em Portugal há pelo menos 3 anos, de forma legal, pelo menos, os dois, os pais, os progenitores, o filho pode adquirir a nacionalidade de forma originária. A originária é que retroage a data do seu nascimento. Uma das alterações é essa, que vai pelo menos um dos pais esteja morando de forma legal ou não e que esteja residindo há pelo menos 2 anos. A pessoa que nascer poderá, se assim os pais quiserem, adquirir a nacionalidade por ter nascido em Portugal. Essa é uma mudança muito boa. Eu até digo que todas as mudanças que, se o presidente sancionar, todas serão excelentes. Todas são excelentes. Tudo para beneficiar mesmo. Uhum. Outra mudança também que está sendo proposta e que também já está na mão do presidente para que ele aceite ou não, sancione ou vete, é a nacionalidade pela união estável ou pelo casamento. Hoje, para que você consiga adquirir a nacionalidade portuguesa pelo casamento, você tem que transcrever, além de outros requisitos, tá? Mas o principal é transcrever o seu casamento, transcrever é informar Portugal de que você é casada com um cidadão português fora de Portugal, então faz um averbamento na sua na certidão de nascimento do seu cônjuge em Portugal, mencionando que você é casada com fulano. Uhum. Fez essa transcrição, 3 anos, né, de casamento, já pode pleitear a nacionalidade, mas precisa comprovar um vínculo com a Com a lei comunidade atual. portuguesa. Essa Com lei a lei atual. atual. Aham. Isso, um vínculo. E esse vínculo é ter imóveis em Portugal ou imóvel, ter residência legal em Portugal há mais de 3 anos, que adquire-se através de um visto, ter viagens regulares a Portugal ou ser associado a alguma associação portuguesa no Brasil há mais de 5 anos. Isso, quando eu falar de vínculo, sempre serão esses. Aham. Tá? Legal. Então, as principais alterações, Emma, foram, então, do caso do neto e o cônjuge, que Isso. não Aí, essa. Aham.
Aí, só complementando, esse é o que é hoje. O que foi proposto e que eu espero que mude? Quem é casado com algum cidadão português permanece precisando transcrever o casamento, permanece tendo a necessidade de ter os 3 anos de casamento e, se tiver 3 anos de casamento, precisa comprovar o vínculo. Então, até aí, tudo igual. Agora, se você já transcreveu o seu casamento e já tem mais de 6 anos de união, já constituirá fato suficiente para que você consiga adquirir a nacionalidade pelo casamento, sem a necessidade de comprovar o vínculo também, tá? E tem muita gente, eu vejo pelo escritório, olha, é muito poucas pessoas quando vem o casamento já não tem ali mais de 6 anos. Então, se você é casada há mais de 6 anos, não vai precisar mais comprovar o vínculo. E a mesma coisa acontecerá para quem vive união estável também. Mesma regra. Só que ao invés de transcrever o casamento, como não existe um casamento numa união estável, hoje você tem que fazer o reconhecimento dessa união estável no tribunal português. Chama homologação de sentença estrangeira de união estável, de união de facto, que chamam em Portugal. Isso também não vai ser mais obrigatório. Basta que você faça o reconhecimento dessa união estável na junta da freguesia. A junta da freguesia é como se fosse a prefeitura no Brasil, tá? E se tiver 3 anos e já quiser pleitear, pode, mas tem que comprovar o vínculo. Se tiver os 6 anos, excelente, não comprova o vínculo. Então, 3 anos pelo casamento e 3 anos pela união estável, ou transcrito ou reconhecido na junta da freguesia, comprova vínculo. 6 anos para os dois, não comprova o vínculo. Isso vai beneficiar, é o que eu falo que vai beneficiar muita gente, né? Entendi. Então, poderá a família inteira adquirir. Então, agora a gente está falando exclusivamente do casamento, né? Isso. O neto também. Agora você vai entrar pro neto. Mas, então, só falando do casamento, só para ficar claro. Isso. A pessoa que é casada com um português há mais de 3 anos, ela vai continuar precisando comprovar o vínculo. Exato. Entre 3 anos e 6 anos, precisa comprovar o vínculo. Isso. Se ela tem mais de 6 anos de casado, não precisa. Constitui fato suficiente para que seja concedido. Perfeito. Isso. Então, gente, acho que ficou claro. Regra para o casamento e para a união estável também, tá? Tá bom. Então, acredito que ficou claro aqui para todo mundo. Casamento ou união estável, você precisa, entre 3 e 6 anos, ainda precisa comprovar o vínculo. E mais de 6 anos de casado não precisa. E aí, Emma, você trouxe uma informação muito importante que agora é o reconhecimento dessa. Hoje precisa fazer transcrição, né? É um processo mais complicado. Transcrição não é... Homologação. E aí essa homologação precisa homologar a certidão. A escritura pública em Portugal. Então isso é um processo demorado. E aí hoje, então, vai facilitar, né? Muito. Então, não vai ter mais a necessidade de homologação de sentença estrangeira de união estável. Existem outras sentenças que precisarão, né, que continuarão. Mas para a união estável, para fins de adquirir a nacionalidade portuguesa através dessa união, não precisará mais. O que será necessário será o reconhecimento na junta da freguesia, que é o que vale a nossa prefeitura no Brasil. Legal, bacana. Então, essa foi uma das principais alterações. E vamos, então, para a principal alteração. Eu já vi muita gente perguntando aí, o neto. Aqui, e o neto. Então, assim, porque realmente, né, Emma, hoje, no Brasil, os descendentes de portugueses... Cadê os netos? Ou é neto, ou é bisneto, né? Eu já conheço pessoas que, assim, a avó, por exemplo, tem pessoas da minha idade, né, 30 e 35 anos, que o avô dessa pessoa é viva, o avô, e o avô é neto de português. Então, o avô consegue adquirir como neto, depois vai passar assim por diante, vai pro escadinha, né?
Então Isso. vamos lá. É, Qual o meu foi a avô alteração? paterno e a minha avó materna, ambos netos de É, portugueses. exatamente. O que exatamente vai mudar para o neto, Ema? Então tá, Olha lá, o vamos lá. Luiz aqui O também é Luiz é neto. neto, o O Luiz Luiz está é sócio do esperando. Conexão e está esperando essa lei também. Tá, acompanha aí, Luiz. Ainda não mudou, mas olha, tá muito breve. O que que mudará? Agora só um minutinho, porque olha aí quanta gente a gente já bateu. Eu vou até pegando uma água aqui, tá? Porque a live tá Isso. incrível. Mais É, e de 230 aproveitem. pessoas. Gente, essas Vou pegar uma informações água e já aqui, elas volto. são preciosíssimas. Aproveite para convidar, clica aí no aviãozinho, manda para quem vocês acham que serão beneficiados aí, os netos, igual o Flávio acabou de falar. Às vezes o seu avô é neto de português, né? Começa a procurar fazer uma pesquisa em casa com os familiares, uma árvore genealógica, porque assim que a lei entrar em vigor, irá beneficiar muita gente. Tá bom, eu vou falar agora sobre os netos. Fala sobre os netos, Emma, pode deixar. Então vamos lá. Hoje, vou passar um parâmetro também do que é hoje e o que vem aí pela frente. Hoje, para que o neto consiga adquirir a nacionalidade portuguesa, ele precisa, primeiro, ter, obviamente, a certidão de nascimento do português. E isso eu vou falar para vocês lá na frente também, que às vezes é alguma coisa que a gente pode ir adiantando antes. Então, certidão de nascimento do português ou da portuguesa, tá? Outros documentos ali para comprovar a ascendência e o bendito do vínculo. Então, o neto hoje precisa ter o vínculo. Né? Sim. A grande mudança será justamente nessa questãozinha aí, nesse X, que é a comprovação do vínculo. O neto, a proposta que está na mão do presidente, e ele vai assinar, é que não precisará mais o neto comprovar o vínculo com a comunidade portuguesa. O que será obrigatório para que o neto consiga adquirir a nacionalidade é que ele tenha a documentação ali que comprove a ascendência, que ele não tenha sido condenado a um crime com a pena de 3 anos ou mais, que ele tenha conhecimento suficiente da língua portuguesa, e esse conhecimento suficiente da língua portuguesa se dá através da apresentação de algum documento que comprove que em algum momento na vida você passou pela língua portuguesa, um histórico de ensino fundamental, médio, superior, graduação, pós-graduação, qualquer documento que comprove que em algum momento você conheceu a língua portuguesa. Que não traga ameaça ao país, né? Perigo ou ameaça ao país, e é isso. E ponto final. Nossa, o neto, então, que maravilha. não precisará mais do vínculo. Vai voltar a ser como era entre 2006 e 2017, quando houve a mudança em 2017 para que o neto comprovasse o vínculo. A única diferença é que lá atrás, o neto adquiria a nacionalidade de forma derivada, que é a que não permite passar, a não ser que faça um processo antes chamado convolução, tá? Inclusive, isso é um processo que muita gente não sabe, viu, Flávio? E é interessante saber. Para quem adquiriu a nacionalidade portuguesa antes de 2017, como neto, eles pensam, a maioria pensa que não pode passar para os seus descendentes, descendentes. E pode sim, desde que você faça esse processo antes, convolução, que chama. Tá? Então, vai ser como era antes, só que agora a única questão é que o neto irá adquirir de forma originária. E o que é essa forma originária? É a que retroage a data do seu nascimento. Então, você será português e brasileiro desde o momento em que você nasceu. E é por isso que produz esse efeito de poder passar para as pessoas. Tá? Porque quando as pessoas nasceram, você já era considerado um cidadão português também. Então, a grande novidade é essa. Vínculo nunca mais para o neto. Amém. Que maravilha, que maravilha. Esse realmente eu acho que é a principal alteração, né? Muita gente, muitos descendentes de portugueses está nessa situação, né?
ou é Sim, neto de português, ou o avô, né, como eu sim, disse, é neto, e sim. só que não tem esse vínculo para comprovar, né? Então Uhum, agora caiu essa questão do vínculo. Então você é sim, neto de português, ou seu pai, né, seu avô é neto, sim. corre, né? Digamos Corre isso assim, que, mesmo. gente, você imagina, né? Iema, eu queria verificar com você essa questão. O que que você acha, assim, de quem está nessa situação, é neto de português, está aguardando a alteração da lei? Há alguma coisa que a pessoa Dá? possa ir adiantando? Porque, assim, Ah, eu imagino, Emma, que quando a lei for aprovada, é uma né, enxurrada. inclusive a gente vai falar sobre isso, o presidente ele tem, se eu não me engano, até o dia 5 agora de novembro. Então já na Isso. próxima semana, ele tem até o dia 5 para assinar, né? Para conceder, sancionar essa lei ou vetar, né? Sim. A gente acredita que ele vai assinar, né, Emma? Porque Sim, sim, eu ele assim já fez espero, um eu veto, acredito que sim. Sim. lá atrás, falando Dia que vinte e ele um de agosto. 21 de agosto ele vetou, mas ele falou exatamente o que ele estava, né? Ele não concordava com a lei. Voltou para o parlamento corrigiu essa alteração que o presidente falou que não estava de acordo, então até dia 5 de novembro essa lei deve ser assinada, né, Emma? Sim. E aí. Inclusive, Aham. Flávio, só te cortando. Inclusive, nesse veto dele, o último veto, ele não questionou a respeito da questão da alteração do neto. Do artigo que falava sobre a alteração do neto, nada foi questionado por ele. Então, acredito sim que agora é só uma questão de tempo. Porque o que ele questionou, o que foi vetado lá atrás, era a respeito pelo casamento, pela união estável, que ficou tudo de acordo com o que ele não queria. Então, Uhum. né, com o que ele queria. Desculpa, Uhum. né? Então, Sim. para o neto, nada foi questionado, inclusive lá atrás. Por isso que eu digo que agora é só esperar mesmo. Acho que vem aprovação, sim. Perfeito. Então, nós temos até o dia 5 para o presidente assinar ou vetar essa lei, que a Não gente durmo acredita até lá. que ele Tem vai gente falando que assinar. não vai dormir até o dia 5. Até o dia 5 para ele assinar. Só que não entra em vigor automático essa lei. Ele vai assinar, Uhum, o presidente vai assinar. Essa lei uhum. precisa ser publicada. E aí, assim Isso. que ela é publicada, no dia seguinte à publicação, essa lei entra em vigor, né? Uhum. Então, mas a gente acredita, não há um prazo, né? Assim, a gente não sabe exatamente o dia que ela vai ser publicada, né? Para ela Sim. entrar em vigor no dia seguinte. Mas a Inclusive, expectativa é ainda pessoal, em novembro, né, Emma? sim. Inclusive, ele tem até o dia 5. Pode ser que amanhã ele decida, tá? É até. O prazo final é até o dia 5, né? Uhum. Então, pode ser que ele... Vai que ele deu uma... Na sexta-feira aí, pra gente passar o final de semana e o feriado feliz. Eu acredito, né, que vai ser mais lá para o final mesmo, de dia 5 ali, né, para a gente Uhum. até não criar muita expectativa, mas é aquela coisa, pode ser que saia antes. Então vamos ficar com a Uhum. anteninha Uhum. alerta até o dia 5. E Uhum. aí, Emma, então até lá, ok, tá todo mundo aqui esperando, né? Então pode ser que até, sei lá, até o final do mês de novembro essa lei deve estar vigorando. Aí você Sim. imagina, vai ter uma enxurrada, assim que essa lei entrar em vigor, vai ter uma enxurrada de Vamos ter um processos. safado. Se a gente protocola, né? Se vocês protocolam cerca de 40 processos de nacionalidade por mês, imagina quando essa lei for aprovada, vai ter uma enxurrada de processos. Então, o Sim. que as pessoas podem fazer para ir adiantando, para quando a Uhum. lei entrar em vigor, a pessoa já está com tudo pronto só para protocolar, né? Combinado. Tá bom, entendi. Então vamos lá. O que, que pode ser adiantado para você? Eu sempre digo, o que você tem que adiantar para você sair na frente? Como o Flávio falou, vai ser uma enxurrada. O quanto de neto que não tem no Brasil, que terá essa possibilidade? O tanto de neto que não deu entrada no processo até hoje, porque não tem como comprovar o vínculo e terá essa possibilidade. Então, quanto antes você sair na frente, for resolvendo o que tenha que resolver antes,
olha, tá ali meio caminho andado. O que você pode ir providenciando e, inclusive, fazendo? Além de providências, tem coisas que você já pode entrar, tá? Se houver a necessidade, por exemplo, de buscar a certidão de nascimento do português. Como eu disse, para que o neto consiga adquirir a nacionalidade hoje e depois também, porque isso é para comprovar a ascendência, o documento principal será e é a certidão de nascimento do português. Então, se você não tiver essa certidão, correr para buscar essa certidão de nascimento do português. O escritório também ajuda no auxílio da busca dessa certidão. Se for uma certidão de nascimento de uma pessoa que tenha nascido antes de 1911, é uma certidão de batismo que nós iremos encontrar. É uma busca mais difícil, então, mais um motivo pelo qual tem que começar a providenciar isso quanto antes, que pode demorar aí um período maior, tá? Como é uma busca feita num arquivo distrital, então requer que tenha uns requisitos mais específicos. Então tá aí, busca de certidão de nascimento do português. Outra providência que também pode ser já antecipada é a necessidade da transcrição do casamento, se houver a necessidade. Então, vamos supor que você identifica que os dois avós eram portugueses e se casaram fora de Portugal. O que tem que ser e não foi informado esse casamento para Portugal? Obrigatoriamente tem que ser feita a transcrição do casamento. É uma coisa que pode ser providenciada já também. Outra coisa, identificou que o português não foi o declarante na certidão de nascimento do filho, mas que houve um casamento. Obrigatoriamente constituir um casamento para ficar estabelecida a filiação. Transcrição de casamento. Isso, gente, eu passo assim por cima, mas a gente tem que analisar caso por caso para ver a necessidade, se há necessidade de transcrição, se o declarante aparece ali como português. Então, inclusive, se vocês tiverem dúvidas, pode encaminhar um e-mail para o escritório com essas informações que vocês têm a respeito do português, entrar em contato por telefone que a gente orienta vocês se há necessidade ou não. Legal. Isso é o que você pode ir providenciando antes. Agora, já tem a certidão de nascimento portuguesa, não preciso de transcrição, tá tudo ok. O que nós sugerimos? Não providencia documento. Quando eu digo não providenciar, é não solicitar documento algum dos cartórios. Porque essa documentação, por mais que a lei está aqui na boca do gol para ser sancionada, espera, tá? Faz um arquivo pessoal, vai colocando ali no computador, olha, certidão de nascimento do pai está em tal cartório, as certidões que você irá precisar para o processo, vai mencionando, colocando o cartório, que a lei entrou em vigor, é só solicitar, em 5 dias está no seu endereço, super rapidinho, tá? Por quê? Pode ser que mude, porque assim, uma vez que o presidente sancionar essa lei, ele aí será publicada e um dia após a publicação começa a entrar em vigor. Só que, para que a gente vai iniciar o processo no dia que ela entrar em vigor. Entrou em vigor, a gente já pode se aproveitar da lei nova e pode iniciar os processos. Só que quem vai ditar as regras, eu vou mandar a documentação que é com a lei de hoje. Só que quem vai ditar as regras? Olha, agora a gente pode aproveitar da conservatória X para também fazer esse tipo de processo. O valor da taxa, que é 175 euros, passará a ser X. Os documentos obrigatórios para o processo para neto agora é esse, do formato XNZ, né? Então, por isso que eu falo, faz um arquivo só pessoal, porque pode ser que haja mudança em como que tem que ser a certidão, qual é o período de validade dessa certidão. Já teve um período que era de 6 meses, agora é de 1 ano, sem apostilamento, com apostilamento, né? Então, só aguarda mais isso.
E se tiver a necessidade de buscar um documento que você não tem, começa a procurar. Agora, transcrição e busca de certidão de nascimento portuguesa, para já. Para já. Isso. Pode iniciar. Legal. Então, para resumir, Ema, quem está nessa situação, ou é neto, ou é cônjuge, está esperando essa alteração, pode já ir solicitando a certidão, porque às vezes esse processo demora, né? Ah, eu preciso solicitar a certidão do meu avô que é português. Você Sim. tem que fazer uma pesquisa às vezes, Sim. entrar em contato, então, e essa certidão demora às vezes para chegar. Então, a busca da certidão, solicitar a certidão, e a certidão portuguesa não tem validade, né, Ema? Não tem validade. Então, Então, se você isso já tem pode ela, solicitando, ou se não tem, pode providenciar. Essa Isso. você pode providenciar. E o escritório, ele faz esse trabalho de auxiliar as pessoas que querem encontrar essa certidão em Portugal? Faz sim, faz sim. Nós precisamos ali dos dados mínimos, né? Como nome, data ou ano aproximado de nascimento, filiação. Mas não tenho nada disso. Encaminha pelo menos alguma informação na sua família, você vai ter. Né? Faz a primeira busca com os familiares, né? Eu vou nascer em tal lugar. Anota tudo isso, manda pra gente. Tem um documento X aqui que não tem informação. Manda tudo pra gente. A gente também tem um serviço de genealogia. Então, vai fazer a árvore genealógica com base no sobrenome. Olha, essas pessoas com o nome Oliveira residiam em tal região em determinada época. Então, por mais que você pense que não tem informações alguma, pode mandar que através dessa árvore genealógica é possível sim encontrar a certidão de nascimento portuguesa. Legal. Então, a busca da certidão dá para já ir fazendo, né? Solicitando essa certidão do português. A pessoa manda um e-mail para o escritório com as informações que ela tem, a gente faz essa busca lá em Portugal e solicita. Isso. Outra coisa, eu vi gente perguntando, como que eu sei se eu preciso de transcrição? A pessoa também manda para o escritório as informações que tem, a gente, né, vocês fazem essa análise e aí passa, a gente precisa primeiro a transcrição, a taxa para fazer isso, tal, né? Também manda e-mail pro escritório. Isso. A transcrição, ela é muito específica, para cada caso mesmo. Tem que avaliar cada caso. Então, é interessante Ema, Oliveira tá falando aqui que ele só tem a certidão de óbito do avô. Também a pessoa às vezes só tem uma certidão, mas ali, diante dessa certidão, que consegue ir buscando as informações, né, e tudo mais. É onde eu falei, né, que às vezes é o único documento que tem, né, é o único documento, mas às vezes pelo sobrenome vai chegar em determinada região que poderia morar, né? Na certidão de óbito consta que não consta a idade da pessoa, a data de nascimento, mas consta com quantos anos ela faleceu. Então a gente subtrai, chega no ano aproximado de nascimento. Então, legal. Tudo é válido. Boa. Um abraço pro Claudinho Abdu aí também, parceiro Claudinho. Nosso lá em Portugal, esposo da Amanda Correia. Eu tô vendo muita gente perguntar aqui, tem muita pergunta boa, se você... Muita. Eu acho que depois a gente pode já ir respondendo. Então, assim, só pra gente finalizar essa primeira fase, que é explicar das alterações. Então, principais alterações: cônjuges e netos, né? O neto não precisará mais comprovar o vínculo e o cônjuge entre 3 e 6 anos continua comprovando o vínculo, mais de 6 anos de casado não precisa mais comprovar. E o processo de homologar o casamento em Portugal facilitou também. Homologar a união estável. Homologar a união estável. Então, essas foram as principais alterações, dentre outras, que a gente vai trazer tudo explicado, né, no nosso site, no nosso e-mail. Né? Então, tá aí essas principais, né? E a pessoa pode já ir se antecipando e dando a entrada, solicitando a certidão do português, fazendo uma transcrição que precisa ser feita, ou até uma retificação, né? Alguns casos as pessoas têm as certidões, quando o português veio para o Brasil, aí as famílias aqui tiveram as certidões reconhecidas, né, autenticadas de uma maneira errada. O nome aqui mudou, né? O que acontece? Isso acontece geralmente ali quando a gente pega documento justamente para transcrição.
Como trata-se de documento muito antigo, né? Documentos antigos, o cartório, para você casar, para você nascer e quando alguém falecia, era tudo de forma declaratória. Então você ia no cartório, olha, nasceu meu filho. Ah, qual que é o nome do seu filho? Meu filho é Antônio. Né? A maioria das pessoas eram analfabetas. Ah, como que é o seu nome completo? Aí colocavam ali. E a pessoa, coitada, às vezes não conseguia ler, não sabia ler e achava que estava certo e ficava dessa forma. Então, tem muito erro, sim, justamente porque documento antigo era feito de forma declaratória. E aí chega aqui na frente, a documentação já não é de forma declaratória. Hoje, para você casar, você obrigatoriamente tem que apresentar sua certidão de nascimento e tem que confirmar de que está tudo certo de acordo com a sua certidão de nascimento. Então, é muito difícil certidões de hoje elas conterem erros, mas certidões de antigamente, a maioria tem erro. E é uma coisa, assim, que pode ser providenciada antes. Havia até esquecido de falar isso. Retificação de registro civil. Até porque tem que ter retificação de registro civil antes de iniciar o processo. Porque você chega em Portugal e esse documento retorna. Às vezes você não consegue cumprir com a retificação. Às vezes é uma retificação por via judicial que é demorada. Então, você não cumpre com o prazo que eles estipulam ali para você apresentar o documento retificado e você perde todo o processo. O processo é arquivado, indeferido, pagou taxa, adquiriu o documento e isso tudo fica em Portugal, nada é devolvido. Legal, maravilha. Então, passamos pelos principais pontos, falamos o que a pessoa pode ir adiantando. O Conexão Europa fixou o comentário aqui, ó. Se você pode mandar para um desses dois e-mails, ou portugal@conexãoeuropa.com.br ou portugal@nacionalidadeportuguesa.com.br, você vai ser atendido pela mesma equipe que vai tratar o seu caso, tá? Toda a experiência aqui da doutora Amy, do escritório dela para atender, né? Um abraço para Rosa aqui. Rosa tá mandando bastante comentários aqui pra gente. É verdade, a Rosa está super participando. Muito obrigado, Rosa. Um beijo aí. Obrigado pela participação, pela acompanhar, tá bom? Então, Emma, eu acho que a gente tem aqui mais 15 minutinhos, né? Eu acho que a gente pode tentar responder as questões das pessoas, né? Então, tá bom. Pessoal, se vocês tiverem então as dúvidas, vai mandando aqui que a gente vai tentar ler, né, e respondendo. A Emma, se ela já foi identificando alguma que acha que é mais importante, e aí eu vou fazendo enquanto a Emma vai respondendo, eu vou fazendo esse filtro aqui também. Ó, só pegando o gancho anterior, eu vi uma pergunta aqui da retificação, se uma letra interfere. Eu não lembro o nome da pessoa, que tem muita... Dependendo da letra, se mudar a fonética, interfere. Agora, vamos supor que é um Matos com 2 T's e um Matos sem o T. Não vai ter problema. Outra pergunta muito importante que eu vi aqui é se a certidão de nascimento tem que ser a original. Tem que ser a original, sim, que é algo que a gente pode ir providenciando antes, tá? Aquela certidão lá de Portugal, tem que solicitar lá. Tem que ser a original, sim. Certidão de nascimento portuguesa original. Legal, eu vi a Rosa perguntando, falando do e-mail, que ambos os e-mails estão com o Portugal com P maiúsculo, mas isso não interfere, tá? Manda, pode colocar tudo minúsculo que dá certo, não tem problema nenhum, tá bom? Tá. Aí a Mariana pergunta onde que é feita a retificação, se precisar fazer alguma retificação. Vai depender do erro. Vai depender do erro. Se for um erro de fácil constatação, às vezes no próprio cartório de registro civil, e se for de difícil constatação, aí é só por via judicial. Legal. Eu vou fixando aqui de novo os e-mails sem ter o P maiúsculo. Se você identificar mais alguma pergunta aí, pode colocar. Quando o cartório se nega a fornecer uma certidão reprográfica, o que fazer? Aconteceu uma questão dessa, inclusive na família, né? Nós tivemos que pedir por via judicial, tá? Mas eu acho que antes de ter esse transtorno, entre em contato com o cartório, às vezes ele não tem conhecimento, porque a certidão reprográfica para fins de nacionalidade, isso é novo, isso é de uns 3 anos para cá.
Então, às vezes, o cartório não tem o conhecimento de como emitir esse documento, tá? Então, é uma conversa, acho que vale uma conversa, explicar certinho para o cartório para que vocês consigam. Eu tive um caso na família sobre isso, a gente teve que entrar, mas hoje o cartório já até tem o conhecimento que ele não tinha. Legal. Ema, eu posso aqui fazer uma... eu vi Sim. aqui uma questão, a pessoa pergunta assim, qual é a média do valor de fazer um processo de nacionalidade? Eu sei que varia de caso para caso, mas assim, sabe por que eu te pergunto isso? Eu já vi várias pessoas tentando fazer o processo por conta, fala assim, não vou contratar uma assessoria, eu mesmo vou solicitar as certidões, eu vou apostilar, vou mandar para a conservatória. Depois de... Passa 1 ano e meio, 2 anos, a pessoa, meu Deus, está demorando o meu processo, pediu para eu fazer uma retificação, pediu para eu alterar um documento, a pessoa acaba gastando mais dinheiro e mais tempo. Então, assim, ó, pelo valor que eu já fiquei sabendo, a média, gente, compensa muito você contratar uma assessoria, porque não é muito em conta. Você economiza dinheiro e você economiza tempo contratando as pessoas que são especialistas naquela área, né? Mas você tem uma média de caso, amor, média assim, de valores? Assim? Eu vou dar o maior valor para o caso, não é o caso de menores, que menores é um preço super baixo. Eu vou dar o maior valor, o que pode ser no máximo aqui no escritório, tá? E aí varia, e também se houver a mudança, a gente vai ter que trabalhar com os valores das taxas, que também provavelmente terão mudança. Hoje, o maior valor para um processo de honorário, de taxa, de emissão de documento, de legalização de documento, entre R$ 4.500 a R$ 5.000. Tá? Isso o valor já da assessoria e das taxas e das certidões, tudo, né? Tudo. O global. É muito barato, gente. Tá? Porque... Isso é o maior valor. Não estou considerando, por exemplo, um filho menor, que o valor é bem menor. Porque assim, as taxas, né? Por exemplo, uma taxa de Portugal para solicitar é uns 175 euros, mais ou menos, né? Que você paga de taxa, não é isso, Ema? Então, hoje, vezes 6, né? 175 vezes 6,6 o euro, dá R$ 1.150 só de uma das taxas. Aí, mais envio, mais certidões. Então, assim, ó, é uma média de R$ 2.000. Se você for fazer por conta o processo, a pessoa vai fazer por conta, Ema, ela gasta R$ 2.000 a R$ 2.500. E às vezes emite documento errado. Documento errado. Né? Emite documento que não precisa. E outra, protocolo pedido numa conservatória que o pedido demora mais. Fica, Deus dará. O escritório, ele fala um pouco, Ema, também, do que o escritório faz. Qual é exatamente o serviço para o escritório. O escritório que entra em contato com os cartórios para solicitar as certidões. O escritório faz essa análise das certidões. Tá bom. Protocolo com né, nas conservatórias, o que exatamente Isso, faz? só respondendo ali, perguntaram se esse valor que eu falei de 4.000 a 5.000 em euro, não é em euro, é em real. Reais. Aqui, ó, só também aqui, falando aqui, ó, o Victor, ele é nosso cliente, ele tá falando aqui, ó, não é gasto, é investimento. É investimento. Né? O Victor já é cliente nosso e sabe que é investimento. Então, e perguntaram se esse valor é por pessoa. Sim, é por pessoa, estou considerando uma pessoa maior, tá? O menor é bem... como eu disse, é o maior valor para nacionalidade dentro do escritório. Para uma pessoa maior e em real. Aí, qual que é o tipo da assessoria? Só antes de falar dos serviços em si, esse valor ainda ele pode ser parcelado também, né? Sim, é no decorrer do processo. Do processo, ok. Isso, parcelado. Tá bom. E aí, qual que é a assessoria que nós prestamos? Nós fazemos o levantamento de todos os documentos para que não haja erro em quais... não solicitar certidão que não é necessária. Isso acontece muito, porque não sei se... Outra coisa também, nós protocolamos os nossos processos diretamente em Portugal. E o que acontece? É onde muita gente erra também. Porque tem muita gente que vai ali na lista do consulado. Não que a lista do consulado esteja errada, muito pelo contrário, está correta. Só que a gente sabe que existem N documentos que a gente não precisa solicitar, que não precisa. Às vezes, de uma transcrição não é necessário. Então, você vai ter um gasto desnecessário. Então, a gente
só emite documento que é necessário, né? Só faz transcrição se de fato for necessário ou se a pessoa quiser. Então, a gente faz essa análise, se é necessário para diminuir custo, reúne toda a documentação, faz a legalização de todos os documentos que precisam ser legalizados. Nós tratamos diretamente com os cartórios, tá? Faz o acompanhamento do início ao fim do processo. Em determinado momento, um processo como neto, um processo como filho, não sei se vocês sabem, a conservatória disponibiliza uma senha para vocês também poderem acompanhar, mas a gente continua fazendo esse acompanhamento por aqui. Como a gente tem uma procuração apenas para esses poderes, então se houver a necessidade de algum esclarecimento de algum documento que você fez, apresentou, alguma certidão que tenha que ser acrescentada, porque pode sim, às vezes tem uma lista de documentos, mas eles podem solicitar outros documentos e isso é normal. Então a gente já providencia tudo isso para o cliente também, sabe como encaminhar muito mais rápido, né? A única parte que o escritório não tem como fazer pelo cliente é quando o cliente vai solicitar o cartão cidadão e o passaporte, a não ser o agendamento. Que aí é o dia em que o cliente vai até o consulado, por intermédio do consulado, ou se o cliente tiver disponibilidade de ir diretamente para Portugal, também pode. Então, vai até o consulado para tirar foto, colher biometria. Isso é o que a gente não consegue fazer. Mas o restante, providenciamos e acompanhamos o processo do início ao fim, sim. Que é justamente para isso, para que ele tenha, diminuir custo, para não ter erro. Sim, legal. Inclusive, por exemplo, eu sou especialista em vistos para Portugal. Mas, quando eu fui tirar o meu visto para os Estados Unidos, eu não conheço o processo, eu não sei como que é. Eu fui lá e contratei um especialista, né? Porque as pessoas que tratam, né? Os especialistas, eles têm o caminho das pedras, né? Conseguem fazer os atalhos, sabem quais são as certidões corretas, sabe qual o tempo do processo, sabe qual conservatória que o processo anda mais rápido, porque tem isso. Muita gente acha, não, vou reunir a documentação e protocolar no consulado. Se você protocolar o seu pedido no consulado, ele vai cair numa única conservatória, não é isso, Emma? Ela cai em Lisboa. O mundo inteiro, todos os consulados do mundo inteiro manda para a única conservatória de Lisboa. Então, assim, a gente faz essa análise de qual conservatório o processo está andando mais rápido e a gente protocola naquela conservatória. Então, tem todo esse trabalho também, né, Emma? Sim. E tem outro trabalho também, às vezes, tem tipo de processo que só pode ser em uma também. E a pessoa, às vezes, protocola no lugar errado. Então, também perde o tempo, não perde o processo, que ele vai ser redirecionado para a conservatória competente correta, mas perdeu o prazo, perdeu, né, muito tempo. Eu vi uma pergunta aqui muito interessante que eu vou até responder. Não, nós já respondemos no início. Perguntaram se a gente faz assessoria para outro estado. Acho que foi isso. Fazemos, sim. Falei do mundo inteiro, Falei no início da live. Prestamos assessoria para qualquer pessoa, de onde ela esteja. Eu vi uma pergunta aqui também, a pessoa falando, esse valor de 4.500 a 5.000 reais, já incluindo todas as certidões, o processo inteiro. Todas. Então, é 4.500 a 5.000 reais o processo inteiro, incluindo todas as certidões. Taxa, emissão de documento e legalização de documento. É o processo, a pasta completa para eu iniciar o seu processo. Perfeito. E ainda consegue parcelar esses valores. Sim. Eu tô vendo muita gente perguntando em prazo de processo, isso já é um pouco mais complicado, porque varia muito de conservatória para conservatória e também a época que a gente protocola. Sim. Porque pode ser que, sei lá, quando a lei entrar em vigor, a gente não sabe, esses prazos podem mudar, porque muito mais gente pode entrar. Mas assim, você tem uma média de... Teve casos que saiu em meses, né? Já teve casos de sair em alguns meses, outros demora já mais algum tempo, né? O que acontece? Vai depender do tipo de processo para eu poder passar um prazo. Hoje, um processo para neto, ele é o mais demorado, assim como um casamento e uma união estável.
Por quê? Hoje, a única conservatória competente para fazer esse tipo de processo é Lisboa. Então, não adianta a gente querer encaminhar para outra conservatória que eles não vão fazer. Então, o número de processos é muito grande, a fila é muito grande. Hoje, um processo para o neto pode demorar até 3 anos. E não é para desanimar, é só para ser verdadeira com vocês. Volto a dizer, pode ser que outras conservatórias farão processo como neto e pelo casamento. Pode ser que abra, a gente só vai saber depois do dia 5. Só que, volto a dizer, em contrapartida, Amor, enquanto... Ema, desculpa, eu preciso ler o comentário do Ademir. Olha só, olha que interessante. Fiz o meu processo sozinho, gastei muito mais que isso, tirei certidões erradas em locais errados. Olha só, gente, o depoimento de uma pessoa que está assistindo aqui nossa live. Ademir, isso não é só você, viu? Não fique pensando que é só você. É muita gente. E o que acontece também? Muita gente dá entrada no processo sozinho, reuniu toda a documentação, às vezes encaminhou o documento que não precisava, encaminhou o documento que faltava, mas deu entrada no processo. E lá no meio do processo, entrou em contato comigo, Ema, eu recebi aqui um ofício de indeferimento pedindo para que eu complemente o meu processo. Existe a possibilidade do escritório, aí eles vêm, existe a possibilidade do escritório interferir, né, de tomar a frente desse processo para mim? E aí, dependendo do que tem que ser complementado ou tem que ser explicado, nós conseguimos. Mas dependendo, e a maioria das vezes, infelizmente não. Aí você vai ficar preso durante um tempo, porque tem que esperar o processo ser indeferido e arquivado para você poder iniciar outro. Então, não é muito melhor começar uma coisa já certa para não correr esse risco? Ah, e aqui, ó, legal. A Patrícia aqui, perguntando do filho do processo como filho menor. O menor de idade, Ema, esse valor que a gente falou é o maior. É bem custo, menor. Né? Menor de idade, o valor é menor de idade. Quase metade desse valor, né? Que você falou. Você falou o valor, o maior custo, né? Você falou o maior custo, que é de 4.000 e a 4.500 a 5.000. Isso. Mas tem processo que é R$ 2.000. 2.000 e pouquinho. Então é o valor maior, né? Eu falei o maior valor que pode chegar, que é para quem é casado, divorciado ou viúvo. Tá? Então, aqui, maiores. Para filhos menores. O e-book 80 aqui também falou, ó, meu caso também, faltou uma certidão. E aí perde tempo, dinheiro, né? Então, às vezes legal não a gente tá tendo cumprir depoimentos aqui de pessoas, né? Às vezes não consegue cumprir dentro do prazo, aí você perde o processo todo, né? O processo é arquivado, e até esse processo é arquivado, demora, então você vai perder tempo para poder iniciar um novo processo. Legal. Maravilha! Então, acho que é isso, Ema. Poxa, muito obrigado aqui. Estou vendo muita gente agradecendo, dizendo que gostou da live. Que bom! Essa é a intenção mesmo, né? É a gente levar informação para vocês. Aqui a gente não está aqui querendo vender, não, o serviço, tá? A gente quer realmente que você entenda o processo e entenda o valor da assessoria, né? O valor de você contratar um especialista para fazer aquele processo, né? Eu costumo dizer que o especialista ele é um facilitador de todo o processo, né? Sim. Então, olha, quero agradecer imensamente a todos que participaram, tá? Vocês são incríveis, a gente tem um feedback muito legal. O nosso público, né, que acompanha tanto o Conexão Europa quanto a Nacionalidade, um público incrível. Então, quero agradecer. Quero agradecer a você, Ema, pela disponibilidade do tempo, pelas informações. Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição de passar as informações para as pessoas. Inclusive, se eu não respondi aí a pergunta de alguém, encaminha no e-mail do escritório, entre em contato com o escritório que a gente esclarece. Também quero mandar um beijo para todo mundo que ficou aí até o final, né? Beijo, Marli. Beijo, Zé Roberto, que eu vi aí. A todos, ó, e gente, quem ficou com alguma dúvida, tá? Ó, obrigado, Eliane, Flaviema, parabéns, subesclarecedor, muito obrigada. Camila, Rosa, Carol, Gabi. Quem tá querendo um orçamento aqui, falar com a equipe toda da Ema,
Tá aqui embaixo, tá fixado os e-mails, ó, portugal@conexãoeuropa.com.br ou portugal@nacionalidadeportuguesa.com.br. Qualquer um desses dois e-mails vai cair com a equipe da EMA. Pode entrar em contato com a equipe também no escritório, né, Emma? No telefone. Fique à vontade. Pode. Toda a equipe está disponível para atender, né, Emma? Isso. É um prazer receber a ligação, o e-mail de vocês. Eu só não atendo o telefone quando eu de fato não consigo, quando eu estou em consultoria, quando eu estou em outro telefone, mas eu faço questão de atender quando eu posso. Legal, maravilha. Então é isso. Gente, ficou muita gente com dúvida. A live vai ficar salva sim, tá? A gente vai salvar essa live, vai ficar lá no feed do Conexão Europa, o I da Nacionalidade, tá bom? Então, quem ficou com alguma dúvida, a gente vai fazer depois outra live. Assim que a lei for aprovada, a gente volta aqui para comunicar a todos vocês, tá bom? Isso mesmo. Um abraço para todos vocês. Emma, muito obrigado. Obrigada. Bom resto de semana para todo mundo. Para vocês também. Tchauzinho. Beijo. Sempre Tchau, conosco tchau. aqui. Tchau. Tchau.